Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, super satisfação. Vou conversar com a Juliana Santos, ela é gerente de ativos da América Latina e também de operações no Brasil, da Nextracker. Juliana, que legal, que conversa diferente a gente vai poder ter. Obrigado pela oportunidade, tem histórias bem bacanas para a gente contar, não é isso? Sim, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje. É sempre muito gostoso falar do que a gente ama, né? Então, eu que agradeço a oportunidade. Com certeza, puxa vida. Eu já vou pedir para que a gente comece essa nossa conversa, que aliás você está aí falando diretamente do México, né? A gente teve a oportunidade de classar você aí, pegar no pulo, e faz um breve histórico, conta um pouquinho do que é a Nextracker, um pouco do seu mercado, da sua atuação, para a gente começar essa nossa conversa, por favor. Tá. A Nextracker ela é uma empresa americana que foi fundada em 2013. Tem 6 anos. Desde que ela foi fundada, a gente já trabalha, né, no âmbito global. Falando de Brasil, ela está no Brasil tem 6 anos. Enquanto empresa, nós somos os líderes mundiais, com 35% do market share global hoje, e recentemente atuando muito forte no mercado brasileiro. Então, assim, o que é a Nextracker, né? O que é o rastreador solar? Quando você tem, né, seu sistema solar, se você deixa o seu painel parado, normalmente 15 graus para leste, você vai produzir X de acordo com o fabricante de painel, capacidade, região que você está montando seu sistema e tudo mais. Se você pega esse painel e você coloca ele para vir rastreando o sol, você vai aumentar a sua geração de energia de 20 a 30%. E o seu Uau! aumento de custo em relação a ter uma estrutura fixa ou ter uma estrutura móvel não passa 10% a mais do aumento do seu capex do projeto. Então, 10% versus 30% a mais de geração de energia, que quer dizer que você pode reduzir o seu sistema, né? Então, você acaba saindo numa conta positiva. Então, é por isso que hoje todas as usinas que a gente tem, né, que a gente chama de geração unificada, elas já são concebidas desde a fase de projeto com rastreador solar. Não, a matemática é óbvia, é clara, né? A conta contra números não há argumentos, né? Agora, a impressão que eu tenho, e eu nunca visitei uma usina solar, tinha muita vontade de um dia visitar, que são lugares amplos, grandes, é tudo assim meio megalomaníaco, né? Enfim, conta um pouco da experiência que, aliás, você está em campo, você acompanha algumas implantações, né? E é exatamente isso mesmo. Eu posso dizer da primeira usina que eu fui. A primeira vez que eu fui numa usina foi em Pirapora, Minas Gerais, que foi a primeira usina grande que a gente teve no Brasil, que na época movimentou todo o mercado, a mídia e tudo mais. Então eu cheguei na usina e falei, eu queria procurar um lugar que eu conseguisse ver a usina toda. Aí não existe um lugar que você consiga ver a usina toda. Nem com um drone em uma imagem só você consegue ver a usina toda. Porque, por exemplo, quando a gente fala de Pirapora, a gente está falando de 1.024 campos de futebol. É muito Caramba! grande. É gigantesco mesmo. Realmente lembra aqueles programas que a gente vê na TV das construções megalomaníacas de tão grande que são as usinas. É. Agora, isso é necessário por conta de você ter a exposição da superfície do Sol, enfim, isso é até explicado. Mas o que eu acho muito interessante da solução que você já me contou, você faz o rastreamento para aproveitar o Sol, mas não é só isso, né? Tem uma série de outras medidas que vão desde aproveitar o momento do dia, a proteção contra intempéries, né? Conta um pouco dessas tecnologias que é bem interessante. Vamos lá. Aí a gente entra num horizonte bem grande, tá? Então, o que a gente tem? Primeiro, alguns clientes eles podem ter limitação de área. Então, o que a gente consegue fazer para poder ajudar o cliente a produzir mais numa área menor? Então, para isso, a gente tem, por exemplo, uma estratégia que é o que a gente chama de True Capture, onde a gente consegue ter, inclusive, essas filas montadas uma mais próxima da outra. Normalmente, o espaçamento mínimo que a gente vai ter para ser o ótimo de geração de energia é 5 metros, considerando os tamanhos de painel que a gente tem hoje, tá? Porque conforme esse painel ele vai ficando maior, você precisa manter uma fila mais afastada da outra para garantir que você não faça sombra na fila de trás, tá? Então, assim, o que a gente tem, por exemplo, a gente tem o True Capture, onde depois que a usina já está construída, você faz toda a modelagem dela no 3D
para você trazer as alturas absolutas de cada uma dessas filas, desses rastreadores, para dentro do algoritmo de traqueamento. Com isso, ao invés de você ter todos os seus painéis na mesma posição, você passa a trabalhar com eles em posições diferentes, otimizando, assim, priorizando a geração de energia. Então, você tem duas opções quando você está falando disso. Ou você pega uma usina que já está montada há 5 anos, vem e implementa esse software e você passa a gerar mais no final do dia, ou você já inicia a concepção do projeto com esse software e com isso você consegue reduzir sua área. Legal saber que dá para implantar depois, eu não sabia disso. O ideal é fazer antes, mas você pode pôr depois. Exatamente. Se você coloca ele antes, você sabe quanto de energia você precisa produzir. Então, se você já vem com todos esses cálculos de otimização em avançado, você pode até reduzir o tamanho do seu sistema total. Tá. Não, entendi. Porque pensa, você pode produzir 100 mega dessa forma tradicional, onde você vai ocupar X de área, X de painel, X de tudo, ou você vai produzir os mesmos 100 mega, porém com essa tecnologia avançada, onde você consegue reduzir o tamanho do seu sistema, a quantidade de placa e tudo mais. Então, não, é muito interessante. E bom, são sistemas mecânicos de precisão, altamente sensoriados para acompanhar sol, temperatura, enfim, tem uma série de detalhes que a gente talvez não consiga entrar, mas até mesmo proteção contra vento. O vento pode destruir um pedaço. Antes de falar de proteção contra vento, eu vou te falar de uma outra proteção que é, por sinal, uma situação bem atípica brasileira: granizo. Pensa o seguinte, se você tiver uma chuva de granizo, enquanto você é próximo ali do meio-dia ou da 1 da tarde, que você tem os seus painéis numa posição próxima de zero, e você tem as pedras batendo no painel, o vidro que você tem, né, em cima do painel, ele é um vidro fino justamente para garantir que a luz passe, né? Ele quebra. Então, a gente teve, por sinal, uma situação que não foi no Brasil, foi nos Estados Unidos, onde se perdeu 60% de uma usina. Uau. E nessa situação específica, que a gente pode falar dela porque ela foi comentada nas mídias e tudo mais, quebrou a seguradora da planta. Porque imagina o que é o custo. Então, no final do dia, o cliente ficou sem a reposição dos painéis e quebrou a seguradora, porque imagina o que é você fazer a reposição de 60% dos painéis de uma planta. Então, assim, é isso. Então, o que a gente faz? A gente tem um sistema instalado, que é o que a gente chama de Navigator. Quando você tem uma chuva de granizo, você tira os painéis de zero e coloca eles numa posição de segurança para garantir que a pedra vai bater e vai... Não é refletir, esqueci a palavra, enfim, vai refletir para o outro lado. Vai projetar, né? Vai projetar para o outro lado. Bom, o do vento é análogo, a diferença é que o vento conseguiria arrancar o painel do lugar, né? Conseguiria arrancar o painel. A gente tem, infelizmente, isso no mundo inteiro. O granizo ainda é uma coisa assim mais aqui brasileira, mas assim, vento a gente tem no mundo todo, onde a gente já viu sistemas de clientes assim que a gente acompanhou de perder quase 100% do sistema. Fora o risco, né, realmente, o risco humano de quem está ali, né, operando a usina e tudo mais. Então, o que a gente tem? A Nextracker não tem um único evento de vento de um tracker que foi danificado por vento no mundo inteiro. Porque o que a gente tem? Nós temos sensores, né, de ventos, né, sensores anemométricos que são instalados pelo parque. Toda vez em que a gente tem uma incidência maior de vento, todos os rastreadores eles são colocados em posição de segurança, em posição de alerta. O vento aumentou, posição de segurança. Então, fica tudo parado em 30 graus contra o vento. Então, assim, o sensor, ele indica qual que é a direção do vento. Na situação em que a gente não tem um vento constante de um lado só, né, que a gente tem isso de forma alternada, a gente pega a direção do mar, que a gente sabe que é de onde vai vir a incidência mais forte, e coloca os trackers nessa posição de segurança. Agora, eu estava pensando aqui, é uma loucura, porque se alguém acha que um dia conheceu o IoT aplicado em larga escala, não visitou uma usina solar, né? Porque é um IoT absurdo. E as usinas são amplas, são grandes, né? Como comunica isso tudo e onde processa isso tudo? Vamos lá, aí a gente entra numa outra plataforma que é extremamente interessante. No nosso caso,
toda a nossa comunicação ela é feita Zigbee. Zigbee é como se fosse um Wi-Fi industrial. Então, eu não tenho nenhum cabo passando de nenhum lugar para o outro. E quando eu te falo, por exemplo, de Pirapora, tomando como nosso exemplo brasileiro, que são 1.000 campos de futebol, eu levo 1 minuto e 30 segundos para poder mandar um comando para a usina inteira. Então, assim, se eu tiver qualquer problema de, por exemplo, de vento, esse é o meu tempo máximo para eu fazer com que 14.000 computadores, 14.000 controladores instalados no tempo, né, se comuniquem. Tá, puxa vida. Que baita exemplo. Eu quero linkar isso com outro aspecto aqui, um outro assunto que eu sei que está relacionado. Deve ser muito complicada a manutenção das usinas solares, deve ser um problemão, né? E vocês, pelo que eu entendi, vocês têm alguma tecnologia que ajuda a otimizar a manutenção? Como é que é isso? Então, quando a gente compara a manutenção da energia solar em relação às outras energias matrizes que a gente tem, não só renováveis, mas todas de modo geral, solar já é a matriz que requer o menor custo de manutenção, tá? O OPEX de uma usina solar ele é extremamente baixo se comparado a outras tecnologias. Mas o que a gente tem nesse sentido é, cada usina ela é feita para durar um mínimo de 25 anos. Então, o que a gente tem hoje é um trabalho que se começou há mais ou menos 6 meses, assim, de maneira forte e estruturada, que é trabalhar na manutenção preditiva. Então, hoje, por exemplo, nós temos acesso remoto a 100%, nós estamos conectados a 100% dos sistemas instalados no Brasil e 80% dos sistemas instalados na América Latina. E todos esses dados, a gente vai armazenando eles e você começa a procurar assinaturas de falha. Então, assim, o que aconteceu nesse rastreador? O que aconteceu nele hoje, que eu poderia ter usado de referência para saber que daqui a 60 dias ele vai apresentar uma falha? Porque uma vez que se faça isso, eu consigo atuar, vamos supor, com 40 dias, eu consigo fazer uma manutenção, assim, inteligente. Não vamos falar de Brasil, agora vamos falar de Chile, onde a gente não tem uma linha de transmissão como a gente tem no Brasil, porque uma coisa extremamente interessante do Brasil é que toda a linha de transmissão ela está interligada. No Chile, não. Então, no Chile, é muito comum que você tenha uma usina de 3, 10 mega para poder alimentar um vilarejo pequenininho que está do lado. Como é uma usina pequena, você não tem uma pessoa lá todos os dias. O que você tem, na realidade, é uma equipe de 2, 3 pessoas que atendem 4, 5 usinas. Como que você faz para garantir que todas as suas usinas estejam funcionando e que você mande as pessoas na usina só quando elas precisem estar lá? Então, quando você começa a falar de OIM preditiva, a gente alimenta o nosso cliente dizendo o seguinte, viu? Daqui a 15 dias, esse rastreador ele pode apresentar esse problema aqui. Você poderia fazer essa manutenção? Você entrega isso para o cliente com antecedência e o cliente programa a visita da pessoa no site. Sem contar que se ele tiver que desenergizar o sistema para fazer uma troca, é uma perda e tanto, né? Dá para fazer de noite, então dá para fazer a hora que quer. Exatamente, você faz de noite. Você faz de noite e o importante é o seguinte, você não teve nenhuma perda de geração, porque você atuou antes da falha acontecer, e você não vai ter nenhuma perda de geração também durante a manutenção, porque você faz no momento que o seu sistema está desenergizado. Puxa vida, que legal. Olha, o nosso tempo já foi, mas o assunto... Eu contava para você, eu tenho uma passagem também por o curso de engenharia, atuo em TI, tecnologia, então juntou tudo que eu gosto num assunto só aqui, mas tem um ponto que eu não posso deixar de falar. Vocês estão trabalhando aqui num projeto de uma usina muito, muito grande aqui no Brasil, no norte de Minas, né? Vamos contar um pouco essa história que mais uns vários meses ela vai estar aí produzindo e produzindo muito, não é isso? Então, ela vai ser, a maior usina de energia solar da América Latina, até que a próxima seja feita, né? A gente está falando de 830 mega que vão ser construídas ali no norte de Minas, na cidade de Janaúba, que acabou tendo, né, o nome do projeto, Projeto Janaúba. É uma parceria ali com a Andrade Gutierrez. A gente está falando de uma área gigantesca num local próximo, né, de um vilarejo, Quem. Tem algumas coisas interessantes, né? Então, primeiro,
a gente pode olhar todos os aspectos positivos do quanto isso vai mudar o cenário econômico da região, que a gente está falando de em torno de 1.500 pessoas, 2.000 pessoas que vão atuar, né, na construção dessa usina durante os próximos. Já se iniciou, tá? As obras elas já estão aceleradas. Já existem, por exemplo, mais de 100 máquinas atuando dentro da usina, tá? A supressão vegetal ela já está praticamente finalizada, já está começando a ser feitos os trabalhos de fundação, tá? Só nós já entregamos mais de 100 caminhões de material lá. A gente mantém, muito assim, é um volume de entrega diários em torno de 20 caminhões por dia, é um tráfego, é extremamente interessante. Na realidade, Flávio, o que eu te diria é o seguinte, qualquer coisa que eu te fale não vai te convencer da dimensão que é uma usina solar. Então, assim, inclusive fica o convite, se você tiver disponibilidade para visitar uma, vai ser um prazer incrível te levar para conhecer. Não, eu tenho uma intensa curiosidade e vontade, e eu estou impressionado com as dimensões, porque eu estava aqui fazendo umas contas, se eu não me engano, Itaipu, que foi por muitos anos a maior usina hidroelétrica do mundo, o maior gerador unitário de energia do mundo, tem 14 gigawatts, você está falando de uma usina solar, uma grande, de quase chegando a 1 gigawatt, você está na ordem, mesma ordem de grandeza. Geralmente a gente acha que a usina solar é meio marginal, gera uma energiazinha ali. Não, olha o volume que a coisa está chegando e usando a tecnologia de vocês, né? Agora, Flávio, imagina que interessante que é você, voltando nesse aspecto, né? Quando você pega uma usina desse tamanho, dessa grandiosidade, dessa tecnologia, versus o que era a situação econômica da região. Então, você tem a oportunidade de chegar para uma pessoa que trabalhou a vida toda dela ali com uma agricultura e falar, viu, nós temos realmente na Nextracker, a gente tem um programa de treinamento para justamente, que faz parte dos nossos projetos sociais, para capacitar as pessoas que estão próximas das regiões onde as usinas vão ser construídas, para que elas possam entrar para trabalhar numa usina dessa. É transformador, né? É transformador e é muito gratificante. É transformador do ponto de vista energético, econômico e social. É um projetão. Puxa, agora eu entendo por que você fala dessa forma tão apaixonada. A gente sente paixão quando você fala, né? Tem motivo de sobra para isso. E a gente vai ter que marcar uma nova conversa, Juliana, porque o assunto é demais interessante. Eu não sei se em algum momento você vai estar no Brasil, a gente pode, quando acabar essa situação sanitária horrível que a gente está passando, marcar de tomar um café presencialmente, que fazer um papo fácil ao vivo, que tal? Eu topo, eu ganhei uma caneca dessa? Então essa caneca foi um presente, mas você não é a primeira que pede. Eu vou ter que mandar fazer um estoque para distribuir para os convidados. Tá aí a ideia. É só porque eu não estou em casa. Se eu estivesse em casa, eu ia levantar minha caneca da Nextracker agora, tá? A gente pode fazer uma troca de canecas. Vai ser maravilhoso. Você está num hotel no México, na Cidade do México, é isso? Exatamente, eu estou aqui num hotel no México. A gente tem, né, a matriz solar no México, ela é muito grande. Então, dentro desse trabalho que eu faço no gerenciamento de asset, então eu vim para ver como é que está o estado das usinas que a gente construiu há 3 anos atrás. E não é papo de vendedor, mas assim, é extremamente gratificante você chegar numa usina que foi construída há 3 anos atrás e encontrar 100% do sistema operando, funcionando. Que legal. Tem muita história, a gente vai voltar a falar assim, o café já está combinado, a caneca eu vou dar um jeito de fazer um estoquezinho para presentear. Você não é a primeira, mas eu vou atrás, a ideia é muito boa. Enfim, só posso agradecer você a oportunidade, um assunto apaixonante, não só aqueles que têm o bichinho da tecnologia e da engenharia no sangue, mas aposto que vai agradar a todo mundo essa conversa. Obrigado mesmo. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com a Juliana Santos. Ela é gerente de ativos da América Latina e Operações Brasil da Nextracker. Muito obrigado, fique bem, fique seguro e até essa nossa próxima conversa. Até lá! Eu que agradeço, até mais. Tchau, tchau.